Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal de palestras do Grupo Fraternal Hilarion. E para iniciar, nós convidamos a todos para que possamos fazer uma breve prece, agradecendo aos nossos mentores, nossos guardiões, por nos acompanharem nesta tarefa, agradecendo essa casa abençoada e sua cúpula protetora, que nos auxilia, que nos protege por onde estivermos, agradecendo ao Mestre Hilarion e todos os terapeutas que têm estado conosco mesmo à distância, nos auxiliando na cura das nossas questões físicas, emocionais e espirituais. Agradecendo a doce Mãe Maria de Nazaré, que nos cobre com seu manto, nos ajuda a dulcificar as nossas palavras, os nossos sentimentos. Ela que nos apresenta, que nos aproxima de seu Filho amado Jesus, que mais uma vez nos abençoa, espalma suas mãos sobre as nossas cabeças, nos envolve em raios de luz, nos mostra o melhor caminho. E é pelas mãos do Mestre Jesus que nos aproximamos do Criador, causa primária de todas as coisas, a energia que nos renova, que nos sustenta. Somos gratos a Deus Pai pela oportunidade da vida e da convivência entre amigos. Graças a Deus. Queridos companheiros, nossa reflexão de hoje traz um texto do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier. O texto começa com uma reflexão de Jesus, dizendo o seguinte: não devias tu igualmente ter compaixão de teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Jesus, Mateus capítulo 18, versículo 33. O nome do texto para nossa reflexão é O Companheiro, e eu vou lê-lo na sua integridade para a gente poder refletir. Em qualquer parte não pode o homem agir isoladamente em se tratando da obra de Deus, que se aperfeiçoa em todos os lugares. O Pai estabeleceu a cooperação como princípio dos mais nobres, no centro das leis que regem a vida. No recanto mais humilde encontrarás um companheiro de esforço. Em casa pode chamar-se pai ou filho. No caminho pode denominar-se amigo ou camarada de ideal. No fundo, há um só Pai que é Deus, e uma grande família que se compõe de irmãos. Se o Eterno encaminhou ao teu ambiente um companheiro menos desejável, tem compaixão e ensina sempre. Eleva os que te rodeiam. Santifica os laços que Jesus promoveu a bem de tua alma e de todos que te cercam. Se a tarefa apresenta obstáculos, lembra-te das inúmeras vezes em que o Cristo já aplicou misericórdia ao teu espírito. Isso atenua as sombras do coração. Observa em cada companheiro de luta ou do dia uma bênção e uma oportunidade de atender ao programa divino acerca da tua existência. Há dificuldades e percalços, incompreensões e desentendimentos? Usa a misericórdia que Jesus usou contigo, dando-te nova ocasião de santificar e de aprender. Queridos, essa lição nos apresenta uma realidade em nosso aprendizado social, não é mesmo? Nas nossas tarefas, nós não evoluímos sozinhos. Nós evoluímos juntos. A reencarnação, o retorno à vida como encarnados, tem como objetivo, como um dos objetivos, os reencontros. Porque é assim que nós escrevemos as nossas histórias, no compartilhar de aprendizados, um apoiando o outro. Então, reencontrar-se é um dos objetivos
da reencarnação. Não podemos fazer essa história sozinhos. Porque se nós devemos rever nossos processos, nossas respostas, nossas relações, é convivendo que nós promovemos a nossa evolução. É fato que fomos criados todos simples e ignorantes, isso é um fato. Nós partimos do mesmo princípio, não é mesmo? Partimos do mesmo ponto e estamos aprendendo juntos, escrevendo a história em conjunto. Por isso, os nossos companheiros, mesmo aqueles mais difíceis, que habitam os nossos lares, os nossos trabalhos, as nossas lidas diárias, mesmo esses, são personagens importantes que nos impulsionam a sermos melhores. E nós também, no nosso convívio, nos nossos erros, somos também importantes para alguém. É importante que reconheçamos que os erros são passíveis dessa nossa estrada. É importante reconhecer os nossos erros e o erro do outro também, porque estamos aprendendo juntos. Então, Jesus nos coloca essa reflexão. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro? Se nós esperamos que tenham compaixão conosco sobre os nossos erros, sobre os nossos tropeços, não devemos nós termos igualmente compaixão, a mesma compaixão que esperamos? Ou mesmo, se você espera ser perdoado em seus erros, tenha então misericórdia também com aqueles que erram, pois não estamos ainda num grau de perfeição que nos liberte dos erros. É importante, então, que usemos a mesma medida, assim como propõe Jesus, que no nosso dia a dia, na nossa rotina, no nosso cotidiano, nós saibamos enxergar o outro como um ser passível de erro. O Pai estabeleceu, então, a cooperação como um dos princípios mais nobres. Então, nós precisamos refletir como estamos cooperando, como esse princípio nobre faz parte da nossa vida. Para cooperar, nós precisamos estabelecer uma relação de troca. Por cooperar, nós entendemos que também, e principalmente nos momentos mais difíceis, nós devemos estar presentes. Devemos auxiliar aqueles que precisam. E é no momento do erro, no momento do tropeço, que fica mais difícil para o companheiro, aqueles que são nossos próximos, né? Se achegarem de nós. No momento em que se reconhece o erro, no momento em que se tropeça, é o momento que nós precisamos acolher. Compreender e cooperar, então, é uma atitude nobre. E na medida do possível, estabelecer uma relação que não deixe que isso tome uma proporção difícil depois de lidar, é muito importante que nós tenhamos esse espelho e essa transparência de saber lidar, não é, com as dificuldades do outro e com as nossas dificuldades com transparência, para que isso não tome também uma proporção que lá na frente seja muito mais difícil de lidar. Avaliar, esclarecer naquilo que for possível, para que não se incorra novamente no erro, e entender o lugar que o outro ocupa, é uma atitude nobre. Entender qual é o lugar de fala, qual é o lugar que o outro, de acordo com a sua experiência, ocupa, para que ele esteja errando. É importante que a gente se coloque então no lugar do outro. E aí nós novamente trazemos as seguintes reflexões: a empatia, a alteridade. Esse aprendizado é muito importante no nosso dia a dia, para as nossas reflexões e para o nosso ganho nas nossas relações. Observe então, em cada companheiro de luta ou do dia a dia, uma bênção e uma oportunidade
de atender ao programa divino acerca da tua existência. Porque se cada qual que cruza o nosso caminho traz uma oportunidade, não cruza por acaso, porque o acaso não existe, ele traz uma oportunidade de aprendizado. Cada um que está no nosso convívio traz então essa oportunidade. De que forma estamos aproveitando esta oportunidade? E nessa troca, o que temos a acrescentar à história do outro? O que é já do seu aprendizado e que você pode acrescentar à história do outro e que o outro pode acrescentar para ti? Porque se o erro do outro ainda te incomoda tanto, talvez seja um erro que você reconhece bastante. É assim que nós devemos enxergar essa trajetória. Né? Aquilo que a gente tanto enxerga no outro, será que é um erro que ainda está presente em mim? Será que é uma questão que eu ainda tenho a trabalhar? Como nos sugere Santo Agostinho, no livro dos Espíritos, quando nós questionamos qual a maneira mais prática para que possamos nos melhorar efetivamente, e ele sugere que a cada noite, né, quando formos nos recolher e repensar os nossos atos do dia, que nós possamos reconhecer os nossos erros e nos colocar à disposição do aprendizado para sermos melhores no dia seguinte. Que nós possamos então usar essa relação com os nossos companheiros também neste fato, reconhecendo que os nossos erros e a nossa possibilidade de acerto também é a medida que nós podemos enxergar as nossas relações com os nossos companheiros. Usar dessa misericórdia para conosco e para o nosso convívio com o companheiro. Observe então em cada companheiro uma bênção, uma oportunidade de aprendizado, pois ele espelha a sua trajetória, as suas vidas, a sua história. Uma vez que nada é por acaso, ele está ali trazendo a sua história. Que relações nós estamos contando agora? Que história nós estamos escrevendo para o futuro? Companheiro, então, é o tema das nossas reflexões para a nossa reflexão desta semana. E a nossa proposta é: quantos valiosos companheiros você traz na sua trajetória? Faça essa reflexão. Quantos valiosos companheiros eu tenho nessa minha trajetória? Mesmo aqueles que são mais difíceis, como ele tem acrescentado na minha evolução. Que nós possamos então ser misericordiosos, da mesma forma que a gente espera o perdão desses companheiros nas nossas relações. No nosso grupo de vibração de sábado, há algumas semanas, minha mãe trouxe uma leitura para nossa reflexão que propõe também uma ideia importante sobre a nossa relação conosco, sobre como nós nos entendemos e nos perdoamos. O título da leitura é Seja um aliado de si mesmo. Então, para que nós possamos reconhecer a importância dos nossos companheiros e sermos aliados desses irmãos tão importantes na nossa trajetória, seja também um aliado de si mesmo. Eu vou trazer um trecho dessa leitura para completar a nossa reflexão. Diz assim: quando você derrapar perante a própria consciência, não aplique a si mesmo regime de impiedade. Seja complacente consigo. Seja um aliado de si mesmo no bom combate do aprimoramento espiritual. A rigidez não educa, a rigidez só reprime. Então, na mesma medida que nós não devemos ser tão rígidos conosco e usar de misericórdia e de perdão nos nossos tropeços, entendamos que a rigidez não educa, ela reprime. Através do exemplo, através do acolhimento e do amor que o Mestre nos deixou,
Desta forma, sim, nós ganhamos, nós acolhemos e nós trazemos para perto de nós todos os nossos companheiros de jornada, aqueles no trajeto mais difícil, aqueles que nos acrescentam alegrias, aqueles que nos acolhem também nos nossos tropeços, que nós saibamos usar dessa mesma medida. E lembremos, a rigidez não educa, ela só reprime. Então, que nós saibamos reconhecer o erro, os dos nossos companheiros, e seguirmos juntos, de mãos dadas, acolhendo, reconhecendo que todos nós estamos no mesmo trajeto e que os nossos companheiros são uma riqueza que o Pai nos deu. Agradeçamos então ao Pai e que possamos, nesta semana, estar próximos de todos os nossos companheiros, sempre com um abraço à disposição. Queridos, que essa lição nos sirva também no propósito de nos fortalecer no projeto que nós temos de retorno às nossas tarefas presenciais. Como nós estamos exercitando a nossa escuta? Em pedagogia, nós costumamos usar um termo que é escuta ativa ou escuta sensível. Como nós estamos exercitando essa escuta? Nós estamos ouvindo os nossos companheiros, reconhecendo que, assim como nós, eles também estão na trajetória em busca da perfeição? Que nós possamos exercitar com os mais próximos a nossa escuta, saber ouvir sensivelmente aquilo que as pessoas têm para nos colocar, para que quando nós possamos estar na presença novamente daqueles que frequentam a nossa casa, os nossos amigos, os nossos companheiros desta jornada, do trajeto do trabalho espírita, que nós estejamos abertos, com o coração aberto, para ouvir sensivelmente aquilo que cada um terá para nos colocar do que foi esse trajeto desses últimos 2 anos de pandemia e de como nós vamos nos comportar daqui para frente. Sejamos então acolhedores, sempre abertos, disponíveis, sempre dispostos, né? Entendendo que os nossos erros, o nosso espelho pode estar presente no outro. Aquilo que Jesus espera de nós é que nós possamos ser companheiros uns dos outros. Queridos irmãos, querida família, que tenham uma boa semana e que em breve nós possamos nos reencontrar. Graças a Deus.